Nós estamos aí com uma questão, Bob Furruia, Value Bene, quase metafísica. Quase metafísica. Teto ou não teto? Né? E era uma casa, a casa do Guedes, até estou escrevendo amanhã na Folha, a casa do Guedes era muito engraçada, Bob Furruia. Ela só tinha teto e não tinha mais nada. Né? A diferença da musiquinha do Caetano, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. É do Caetano? Não, é do Vinícius. Vinícius, né? É do Vinícius? É. Vinícius, né? Então era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tem nada. Daqui a pouco o Jeffs me corrige. Vinícius e Sérgio Bardotti. Sim, claro. Não tinha nada. A do Guedes só tinha teto. Ou pelo menos eles fingiam, porque, olha aqui, o teto já foi pro brejo faz tempo. Hey, você é contra teto? Eu não. Não, eu não sou contra limite de gastos. Bob Furruia, eu sou uma pessoa engraçada. Eu não sou contra nada que funcione. Eu sou a favor das coisas que funcionam. Desde que elas sejam, Value Bene, ética e moralmente justificáveis. Porque tem coisa que funciona, mas não é nem ética nem moral. Não é isso? Sim. Se você está tendo uma pandemia, por exemplo, e aí você resolve exterminar as pessoas com vírus, talvez isso tenha alguma eficácia. Agora, precisa ver se isso é ético e moral. Ah, não, a ética e moral é a gente investir na imunidade de rebanho. É ética e moral? Então tem coisas que até podem ser eficazes, mas são antiéticas e são imorais. Então as coisas sendo éticas e moralmente justificáveis, eu sou favorável a elas, desde que funcionem. A questão é saber, o teto está funcionando? Deixa eu botar um pouco de teoria política aqui. Eu vou botar um pouco de teoria política aqui. Já falamos aqui muitas vezes, meninos, mas agora com mais detalhes. No capítulo 18 de O Príncipe, vai bem. Momento cultural. Aquele que deu aquela confusão danada, que os fins justificam os meios, o que Maquiavel nunca disse. O que ele diz, sim, é que o príncipe deve fazer de tudo para manter o Estado unido e, em as coisas funcionando, usando a expressão dele, o vulgo não pergunta como se chegou lá, desde que funcione. O Deng Xiaoping, o líder chinês responsável pela moderna China, pela China potência, e com isso eu não estou justificando o sistema político, nada, estou falando da China potência. O Deng Xiaoping, quando começaram a falar assim que a China estava usando métodos do capitalismo e não sei o que já não eram do socialismo, ele tirou a China do atraso maoísta. Aí o Deng Xiaoping falou assim, olha, não importa se o gato é preto ou branco, né? O que interessa é que ele casse os ratos. Ou que ele pegue os ratos. Então as ideias precisam ser eficazes. Para começo de conversa. O teto de gastos, em face da nova realidade que temos com a pandemia, ele está sendo eficaz? A resposta é não. Desculpem. Eu vou na contramão de um monte de gente. Aliás, eu vou na contramão, inclusive, de bolsonaristas enlouquecidos em 2018 e ainda em 2019, que depois romperam com o Bolsonaro. Bom, eu nunca fui bolsonarista. Eu, ao contrário, eu sempre fui anti-bolsonarista. Considero as formulações dele fascistoides, autoritárias. Eu acho incompetente, sempre achei. Sempre pensei que ia dar tudo errado, está dando. Porque ele não sabe de nada. E o Guedes não tinha mais do que algumas ideias genéricas sobre tudo. Veio a pandemia, nós temos 20 milhões de pessoas passando fome,
Nenhum de nós viu em tempos recentes, quando eu digo tempos recentes, coloquem aí os últimos 20 e tantos anos, nenhum de nós viu tanta gente procurando comida no lixo. Ouviu? Quem viu tanta gente procurando comida no lixo antes? Tem que ser gente mais velha do que eu. Bem mais velha. Os meninos que estão no estúdio não devem ter visto, não devem ter memória disso. Não é? Uhum. Então nós temos uma situação terrível, de fome extrema, de carência alimentar brutal, e não existe dinheiro para atender essa demanda sem furar o teto. Ponto. Não existe. Não existe. A PEC dos precatórios já é furar teto. A PEC dos precatórios, ao mesmo tempo, é calote, é pedalada fiscal e é fura teto. Sim, o Bolsonaro decidiu, nós já tratamos disso aqui, já tratei disso nos meus comentários, o Bolsonaro decidiu acrescentar, porque você tinha, como é que estava o negócio? Dinheiro para o Bolsa Família no orçamento do ano que vem existe para R$ 189 de pagamento médio. Quando se falar de pagamento de 300, ô Vólio Bene, é porque isso incluía o dinheiro previsto do imposto de renda sobre dividendos, sim, que ainda não foi aprovado, e dinheiro da PEC dos precatórios, que também ainda não foi aprovado. Uhum. Aí o Bolsonaro falou, eu quero mais 100, quero levar para 400. E eu vou pegar esse dinheiro de onde? Do fura-teto. Uns 30 bi. Aí o Paulo Guedes, que era o homem do teto, disse, vamos pedir uma licença, quem sabe, para furar o teto. Ou então vamos antecipar a revisão, porque vai ter uma revisão do teto depois de 10 anos, em 2026. Vamos antecipar essa revisão. De qualquer modo, o mercado leu, vai furar o teto. O mercado leu, vai furar o teto? Bom, o mercado entrou em polvorosa anteontem, ontem deu uma recuperadinha, hoje despencou outra vez. Dólar disparou. Mas, ô Bob, se você tem um plano e você tem um objetivo, um goal, ainda que você tenha dificuldades intermediárias, você fala com o mercado, o teto agora nós vamos furar, o ano que vem vai ser isso, o ano que vem é aquilo, e nós vamos fazer tais e tais coisas, e a gente vai cumprindo tudo aquilo que a gente promete, a gente vai fazendo. O mercado fala, eu tenho visibilidade. Uhum. Né? Como no avião. Você tem duas maneiras de voar. Você tem o voo com orientação realmente visual, espacial, você está enxergando, e você tem o voo por instrumentos. Muita nuvem, mas os instrumentos te indicam o que fazer. Acontece que não tem nada. Esse era o governo, eu usei a imagem aqui já anteontem, é o governo pendurado na brocha. A única brocha era o teto de gastos, que já não existia. O compromisso com o fura-teto já estava estabelecido. Aí o mercado entra em polvorosa, mas não é que entra em polvorosa porque está furando teto. O teto não caiu do céu. Opa, ficou uma expressão estranha, né? O teto não é uma obra da natureza. O teto não é uma obra da natureza. O teto é uma escolha política, econômica, técnica. E que, segundo Maquiavel, o príncipe estabeleceu seu compromisso com o teto, meninos, antes de acontecer tudo isso. Como diria Maquiavel, cessada a causa, Bob, que o fez fazer a promessa, o mais esperto é não cumprir mais a promessa, porque a causa da promessa já desapareceu. Você concorda com tudo isso? Não, eu estou dizendo que tudo isso é realista, é por isso que eu não sou político. Mas tudo isso é realista. Não entendi a tese, Reinaldo, é clara. Não tem dinheiro, mesmo que raspe toda a grana do orçamento paralelo, não tem dinheiro para atender as demandas do Bolsa Família, e é necessário, que ele agora se chama Auxílio Brasil, e é necessário que haja esse aumento porque a miséria está aí.
Acontece que o Bolsonaro está pouco se lixando para isso. Ele fez um auxílio reeleitoral. Esse é o problema. Porque parte do que ele pretende pagar é precário, vai até 2022. E depois? Bom, depois a bomba fica para os outros. Fora do teto não tinha mais nada. Aí eles romperam o teto. E aí o mercado falou, opa, então aí realmente nós não temos mais nada. E aí eu vejo, não deixa de ter sua graça, o colunismo terceiro-viísta, dizendo assim, e o Lula está falando, não tem de ser 400, tem de ser 600. Claro, você queria o quê? Que o Lula fosse atacar a elevação do Bolsa Família? O Bolsonaro não foi eleito com o aplauso daqueles que diziam que ele era um seguro contra o PT? Vem cá, alguém candidato à terceira via, Bob, você acha, ou Vale Bene, você acha que vai fazer campanha contra a elevação do Bolsa Família? Contra o Bolsa Família de 400, queremos um Bolsa Família de 189. Em nome da responsabilidade fiscal. Vólio! Opina aí, Vólio. Você candidato da terceira via. Tio Rei, candidato da terceira via. Aí o Bolsonaro, 400, que o povo precisa. Não, companheiro, precisamos refazer as contas, tem que ser 600. Aí chega a terceira via. Precisamos, você, meu bom brasileiro pobre, miserável, você que está catando bolacha no lixo, também chamado de biscoito em certas áreas do Brasil. Não, porque você, quando é terceiro vista, você tem que ser muito preciso. Você tem de compreender que esses 400 ou esses 600 vão causar inflação. E você tem de pensar nas contas públicas. Então, a nossa proposta, vote em nós. A nossa proposta é voltar o Bolsa Família para R$ 226. Que é a correção que o Bolsonaro fez dos 20%. Né? Ô, Valho, você acha que eu vou me eleger? No máximo vai se Você eleger. prevê, assim, você prevê para mim um sucesso eleitoral estrondoso? Não. No máximo vai conseguir uma vaga como um personagem da escola do professor Raimundo, uma coisa assim mais folclórica. Mais folclórica, né? Assim, aquele, ele tem a coragem. Ou então vou ganhar elogios de alguns, vou ganhar alguns editoriais de elogio. O candidato que realmente diz a coisa certa. Austero. Vou agradar alguns colunistas gagás, né? Que já deveriam estar lendo um livrinho, sei lá, fazer alguma coisa. Ler um livro, qualquer um. Eu estou contra a responsabilidade fiscal? Não, eu sou favorável a tudo. Isso que o Bolsonaro está fazendo aumenta a inflação, faz disparar o dólar, aumenta a inflação, torna a vida dos pobres pior, mas não por causa do teto. O teto já foi pro brejo faz tempo. É porque não tem plano. É porque não tem nada. É porque estava pegado a uma única questão e essa questão desapareceu. A casa só tinha teto, não tinha mais nada. Agora não tem mais nem teto. Compreende? Sabe por que a minha crítica não é a crítica dos bolsonaristas ressabiados? Oh, meu Deus, a gente era a favor da... Nem é a crítica dos ex-bolsonaristas convertidos agora, porque eles querem, sei lá... talvez venha o Sérgio Moro e diga, vamos botar todo mundo na cadeia, que teto, que nada, que Bolsa Família, que nada. O negócio é você meter todo mundo na cadeia, né, com uma agenda nova. Né? Virou uma conversa de malucos. É maluco o Bolsonaro, porque ele fez promessa nova. É maluco o Bolsonaro, é maluco o Guedes, que nunca soube o que fazer. Estão provocando inflação. Sim, fazendo o dólar disparar. E também não deixa de ser insana essa gente que acha que você não precisa fazer uma intervenção agora, já, na situação de miséria. Desculpem, tem de fazer. Mas do jeito que estão fazendo, piora tudo. Sim, porque são incompetentes. Agora, negar a urgência disso e ignorar que não existe dinheiro, aí também é dar murro em ponta de faca.
E aí quando você pergunta, puxa, mas por que um discurso alternativo é tão difícil de ser emplacado? Porque esses que estão falando de discurso alternativo nem sequer estão cuidando dessa questão no momento. Eu estou convidando essas pessoas a se vergar a realidade. E, secundariamente, Bob Furruia, ou primariamente, a ler Maquiavel também. Não custa, né? Sim. Chega de ler apenas O Pequeno Príncipe. Leia também O Grande Príncipe, que não tem o grande, é só o príncipe. Falei.